Muito bem, dia, dia. Nós vamos continuar aí o nosso estudo de estatística. Nós começamos na semana passada, não sei se você se lembra. E nós fizemos, na verdade, só o primeiro módulo, né? O primeiro módulo da apostila 17, no qual a gente viu os conceitinhos iniciais de estatística. A gente viu o que é população, que é as pessoas ou indivíduos que vão ser objetos de pesquisa. Nós vimos que às vezes a população é muito grande, a gente tem que escolher alguns elementos da população para participar da pesquisa, e esses elementos escolhidos são chamados de amostra, e aquilo que a gente vai observar na pesquisa chama-se variável, que pode ser qualitativa ou quantitativa, lembra? Variável é qualitativa quando a resposta da pergunta de pesquisa é uma palavra, e é quantitativa se a resposta para a pergunta de pesquisa for um número. Dentre as variáveis qualitativas, elas podem ser nominais ou ordinais. Ordinais, se as possíveis respostas para a pergunta, que são palavras, tiverem uma hierarquia. Nominal, se não tiverem. E nas variáveis contínuas, nas variáveis quantitativas, elas podem ser contínuas ou discretas. Ela é discreta se o número resposta da pergunta de pesquisa for um número natural, caso contrário, contínua. E aí nós vimos como organizar dados de uma pesquisa na forma de uma tabela. Inclusive, quando a variável é quantitativa e a gente obtém uma grande quantidade de números na pesquisa que são próximos uns dos outros, nós vimos que é possível organizar essa tabela não explicitando cada um dos números propriamente ditos, mas organizando esses números em intervalos, chamados de classes. E aí nós vimos como montar e também como interpretar uma tabela de dados que foi obtido a partir de uma pesquisa. Tabela esta tanto para dados agrupados em classes ou não. E aí nós vimos o que é frequência, né? A quantidade de vezes que ocorre aquele determinado dado, frequência absoluta, frequência relativa, frequência acumulada, vimos um punhado de coisas. No módulo 98, nós vamos ver possíveis representações gráficas de dados obtidos a partir de uma pesquisa. E, basicamente, a gente não tem que fazer um gráfico. A gente vai ter um exercício aqui, que nós vamos fazer um gráfico, só para dizer que a gente já fez uma vez na vida, mas a ideia é interpretar as informações que o gráfico traz para a gente. Então, a princípio nós vamos ver aqui no slide algumas possibilidades de gráficos para expor dados de pesquisa e depois nós vamos para os exercícios. O módulo 98 não tem muita emoção, não. Então vamos lá, ó. Representações gráficas. Então, inicialmente aqui nós temos dois tipos de gráficos que são muito parecidos. Na verdade, esse que você está vendo aí, ele é chamado de histograma. O que é um histograma? Um histograma é um gráfico de barras verticais, no qual nós representamos dados agrupados em classes. Então veja, ó, no primeiro gráfico aqui, eu tenho sobrecarga nas bagagens em voo comercial. No eixo X do gráfico, eu tenho peso, na verdade massa, né, mas peso em quilogramas, e número de ocorrências no eixo Y, que seria a frequência de cada um dos dados. Mas veja que no eixo X, eu não tenho os dados propriamente ditos. Eu tenho intervalos. Eu tenho aqui, ó, de 0 a 5, eu tenho um determinado número de ocorrências. De 5 a 10, eu tenho um determinado número de ocorrências. De 10 a 15, eu vou ter um outro determinado número de ocorrências, aproximadamente 10. De 15 a 20, eu tenho mais um pouquinho de número de ocorrências. Então, ó, eu não sei dizer, por exemplo, quantas vezes ocorreu o peso 23.
Isso o gráfico não me mostra. Mas o gráfico me mostra, por exemplo, que peso de 20 a 25, eu tive um número de ocorrências aqui de aproximadamente 17 ou 18. Então, no histograma, eu tenho dados agrupados em classes. As classes eu vejo no eixo X e a frequência de cada classe eu vejo no eixo Y. E aí, repetindo, num histograma, eu não consigo visualizar o valor de cada dado da pesquisa, porque eles foram agrupados em intervalos. Eu só consigo visualizar quais são esses intervalos. E no gráfico abaixo, também a mesma coisa. A única diferença aqui é que as barras verticais, elas estão localizadas sobre os valores médios de cada classe. Mas, novamente, eu não consigo dizer quais o valor exato de cada dado que eu obtive na pesquisa. Então, ó, por exemplo, aqui eu tenho uma classe de 40 a 50, outra, melhor, de 40 a 50, depois uma classe de 45 a 50, depois de 50 a 55, depois de 55 a 60, de 60 a 65 e assim por diante. E aí, o topo de cada barra vertical me dá a frequência daquela classe. Mas, de novo, é uma classe. Qual é o valor de cada dado da pesquisa, eu não sei. Mas, apesar disso, é uma representação muito boa para a gente visualizar como é que anda a evolução dos gráficos de uma pesquisa. Às vezes, uma tabela, ela não me dá assim, uma ideia visual muito boa do que foi a pesquisa. Já um gráfico já melhora bastante o entendimento da evolução dos dados da pesquisa. Então, isso é um histograma. Então, repetindo, o histograma é um gráfico de barras verticais que mostra dados agrupados em classes. E aí, obviamente, se os dados estão agrupados em classes, é porque a variável é uma variável quantitativa. Temos um outro tipo de gráfico aqui, ó, que parece com o histograma, mas não é. Também é um gráfico de barras. E esse aqui não tem nome específico, se chama diagrama de barras mesmo. Qual que é a diferença desse gráfico aqui para um gráfico tipo histograma? No histograma, os dados estão agrupados em classes. Num diagrama de barras verticais, como esse primeiro aqui, eu não tenho dados agrupados em classes, eu tenho dados absolutos. Então, ó, em 2002 eu tive 6 mil toneladas de consumo de matéria-prima. Em 2003, 8 mil. Em 2004, 3.500 mais ou menos. Em 2005, 4 mil. Então, essas barras verticais representam a frequência de consumo de matéria-prima em cada ano. Eu não tenho aqui um intervalo de um ano até outro. É no ano de 2002, no ano de 2003, no ano de 2004, no ano de 2005. Então, essa é a diferença entre esse gráfico e o anterior chamado histograma. Ambos têm barras verticais, mas no histograma eu tenho dados agrupados em classes porque os dados são muito próximos uns dos outros, eles são organizados em intervalos. Já nesse aqui, nós temos barras verticais com dados absolutos, justamente porque eu não tenho aqui dados muito próximos uns dos outros, a variável aqui ela é discreta, certo? E essas barras que no primeiro caso aqui são verticais, dependendo do gosto de quem está fazendo o gráfico, ele pode fazer também com barras horizontais, como esse segundo gráfico aqui, ó. Então, os dois são chamados de diagramas de barras. O primeiro diagrama de barras verticais, o segundo diagrama de barras horizontais. Para quem anda vendo os noticiários recentemente aí, volta e meia aparece gráficos de barras verticais para mostrar a evolução da quantidade de infectados pela Covid-19 a cada dia, ou então o número de mortes também. Sempre aparece aí para a gente um gráfico de barras verticais, tá certo? Muito bem. E uma outra possibilidade de representação gráfica de dados obtidos através de uma pesquisa é o gráfico de setores. Você já deve ter estudado lá na geometria o que é um setor circular. Um setor circular é tipo um pedacinho de pizza, certo? E no gráfico de setores, o importante que você
tem que colocar na sua cabeça é que o ângulo central de cada setor circular, ele é proporcional à frequência dos dados representados naquele setor. Então, ó, por exemplo, neste primeiro gráfico de setores, eu tenho aqui, ó, 10% dos meus dados nessa parte azul clara, referente à natação. Então, eu consigo prever qual é o ângulo central que está aqui no setor circular do azul claro. Não é 10% dos dados? Um círculo completo tem 360 graus. Se eu tenho 10% dos dados representados aqui, 10% de 360 graus é 36 graus. Então, certamente eu tenho um ângulo de 36 graus aqui. E assim por diante. O ângulo central de cada setor, ele é proporcional à frequência dos dados representados em cada um dos setores. Então, os dois exemplos aqui são exemplos de gráficos de setores, ou então também chamado de gráfico de pizza, justamente porque um setor circular, ele tem o formato de um pedaço de pizza. Nesse segundo gráfico aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui um setor circular que representa 25% dos alunos como regular. Tá vendo o vermelhinho aqui? Ó, 25% dos dados, 25% dos alunos têm desempenho regular. Qual seria o ângulo central aqui desse setor circular? 25% é 1/4, né? 1/4 de 360, 90 graus. Então, certamente esse setor circular vermelho, no segundo gráfico, ele tem um ângulo central de 90 graus, ok? Então, ó, essas são as possibilidades de representação gráfica de dados obtidos através de uma pesquisa estatística. Você vai ter que fazer esse gráfico na sua vida? Talvez na faculdade, quando você estiver estudando estatística, talvez você tenha que fazer. Por enquanto, nós vamos fazer um histograma no exercício 2 da apostila, só para você entender como é que funciona. Mas em termos de provas e Enem e vestibulares, esses gráficos já vêm pronto, tá? E aí o que você tem que fazer? Você tem que saber ler as informações que o gráfico traz, tá certo? Então, ó, por enquanto, para esse módulo 98 é isso, só a apresentação dos tipos de gráficos, e agora nós vamos fazer os exercícios. Então, pega aí a apostila 17, página 47, para te ajudar na interpretação dos gráficos, eu vou colocar a apostila aqui na tela e vou tentar escrever aqui na tela mesmo. Então, vamos lá. Ó. Após serem medidas as alturas dos alunos de uma turma, elaborou-se o seguinte histograma. Então, ó, o que esse histograma está me dizendo? Vamos lá, vamos ler cada pedacinho. Ó. Alunos que têm altura entre 1,60 m e 1,70 m, existem 3 alunos. Existem 9 alunos com altura entre 1,70 m e 1,80 m. Quanto é que é a altura de cada um? Não faço ideia. Mas eu sei que tem 9 alunos com altura entre 1,70 m e 1,80 m. Eu tenho 6 alunos com altura entre 1,80 m e 1,90 m. E tenho 2 alunos com altura entre 1,90 m e 2 metros. Muito bem. Os dados do histograma também podem ser representados em um gráfico de setores. E aí, nós temos aqui o setor verdinho, que representa os alunos com altura entre 1,60 m e 1,70 m. Este, não sei se laranja, talvez. Esse laranja que é o D, altura entre 1,90 m e 2 metros. Esse azul, os alunos com altura entre 1,70 e 1,80. E esse outro aqui, que cor que é essa? Hein? Seria um salmão, sei lá, talvez um salmão, com altura entre 1,80 m e 1,90 m. Então, veja o seguinte, a classe de 1,90 m a 2 metros é a classe de menor frequência. Consequentemente, aqui no gráfico de setores, é o setor menorzinho. Já a classe de 1,70 m a 1,80 m é a classe de maior frequência.
Por isso que ela ocupa aqui uma região maior no gráfico de setores. A região ocupada no gráfico de setores é proporcional à frequência dos dados por ele representados, ok? Aí vem a pergunta, calcule o maior ângulo central em graus desse gráfico de setores. Então, a primeira providência que nós temos que tomar aqui, ó, qual é o total de alunos que participaram da pesquisa? Então, ó, total de alunos. Como é que eu descubro o total de alunos? Você vai olhar no histograma. Você tem ali 3 alunos com altura entre 1,60 m e 1,70 m. Depois você tem mais 9 alunos com altura entre 1,70 m e 1,80 m. Depois você tem mais 6 alunos com altura entre 1,80 m e 1,90 m. E depois você tem mais 2 alunos com altura entre 1,90 m e 2 metros. O histograma me disse isso, tá? Então, ó, 3 mais 9 dá 12, com mais 6, 18, com mais 2, 20 alunos. Total de alunos que participaram da pesquisa, 20 alunos. Então, esses 20 alunos correspondem ao todo, que no gráfico de setores corresponde a 360 graus, que é o círculo completo. E aí a gente faz uma regrinha de 3, ó. Uma regrinha de 3 entre número de alunos e ângulo central. Então, ó, a totalidade dos alunos, que a gente acabou de obter, 20, representa o círculo todo 360 graus. A pergunta do exercício é o maior ângulo central. O maior ângulo central se refere à classe de 1,70 m e 1,80 m. Esta classe, 1,70 m a 1,80 m, quantos alunos tem altura nesse intervalo, de 1,70 m a 1,80 m? Vem aqui no histograma. Entre 1,70 m e 1,80 m, nós temos 9 alunos. Então, se 20 alunos representam o círculo todo, 360 graus, 9 alunos que estão representados ali no maior setor circular, no gráfico de setores, vai ser expresso por que ângulo central? X. Daí, você multiplica em cruz, regrinha de 3, e nós vamos ter 20x igual a 9 vezes 360. Passa o 20 dividindo. (360) dividido por 20 dá 18. E 9 vezes 18 vai dar 162 graus. Essa é a medida do maior ângulo central ali no gráfico de setores. Beleza? Tempinho aí para você terminar de copiar, para a gente passar para o próximo exercício. Dúvidas? Muito bem. O exercício 2, ele vai dar um trabalhinho um pouquinho maior. Inclusive, o exercício 2 eu vou ter que fazer na lousa aqui mesmo. Mas o 3 é só uma análise de gráfico. Então, já vamos fazer o 3 primeiro, que aí a gente analisa o gráfico aqui na própria apostila. Então, vamos lá, ó. Vamos passar para o exercício 3 primeiro, tá? Então, vamos.
A idade de uma árvore pode ser avaliada pela medida do diâmetro do seu tronco. A construção de diagramas indicando a distribuição em intervalos de classe para o diâmetro é uma forma de analisar a estrutura etária de uma população de árvores. O gráfico mostra a distribuição das classes de diâmetros para a espécie arbórea Xilópia aromática. Muito bem. Então, ó, novamente, nós temos um histograma. 72 árvores têm diâmetros entre 2 e 4. Qual que é o diâmetro de cada uma delas? Não sei. Mas eu sei que 72 árvores têm diâmetro entre 2 e 4. Nós temos dados aqui agrupados em classes. E as demais classes com as suas respectivas frequências aí. Aí, olha a perguntinha ingênua que nós temos aqui. Considerando esses dados, quantas árvores possuem troncos não inferiores a 8 centímetros? Então, ó, volta aqui no histograma, vamos analisar. 72 árvores têm diâmetro entre 2 e 4. 40 árvores têm diâmetro entre 4 e 6. 20 árvores têm diâmetro entre 6 e 8. 8 árvores têm diâmetro entre 8 e 10. 4 árvores têm diâmetro entre 10 e 12. E 6 árvores têm diâmetro entre 12 e 14. Então, ó, se o exercício está pedindo árvores com diâmetros não inferiores a 8, se ele está pedindo não inferiores a 8, significa que é de 8 para cima. Então, ó, onde é que está o diâmetro 8? O diâmetro 8, ele está aqui, ó. Para a esquerda, eu tenho diâmetros inferiores a 8. Para a direita, eu tenho diâmetros não inferiores a 8, portanto, superiores a 8. Então, eu vou olhar para o gráfico, desce do 8, dessa barra que eu coloquei aqui para você visualizar, do 8 para a direita. Então, ó, que conta que eu tenho que fazer? Árvores com diâmetro entre 8 e 10, nós temos 8. Árvores com diâmetros entre 10 e 12, nós temos 4. E árvores com diâmetro entre 12 e 14, nós temos 6. E daí, isso me dá 18 árvores e já acabou o exercício. 18 árvores têm diâmetros não inferiores a 8, portanto, diâmetros maiores do que 8. Alternativa D. Ok? Tranquilo? Muito bem. Voltemos agora no exercício 2. Isso aqui eu acho que não precisa nem dar tempo de copiar, né? Não tem muito o que inventar nesse exercício, não. Então, ó, vou tirar aqui da telinha e vamos agora para a minha lousa. Vem para cá. Exercício 2, hein? Para definir a qualidade de uma semente, existe um medidor denominado índice de germinação. O índice de germinação é dado em porcentagem. Assim, quando se diz que determinada semente tem índice de germinação 80%, entende-se que, na média, 80% das sementes irão germinar. A distribuição de frequência a seguir foi construída com base na análise de sementes de milho, em que foram avaliadas 100 amostras com 1.000 sementes cada uma. Com base nessa distribuição de frequências, construa o histograma e o polígono de frequências, que você não sabe o que é ainda, mas já já eu te falo. Então, ó, nós vamos construir um histograma. Nós vamos pegar os dados que estão aí na sua tabela e simplesmente transformar esses dados na forma de um grafiquinho de barras verticais. Então, ó, vamos lá.
No eixo Y, então, nós vamos ter o número de amostras, número de amostras, e no eixo X, nós vamos ter as classes aí de variação do índice de germinação. E isso vem em porcentagem. Tá? Então, ó, veja lá. Nós temos aí uma primeira classe, já está tudo na ordem bonitinho, é só pegar o que está na tabela e já colocar no histograma. Nós temos a primeira classe, que varia de 40 a 50, com uma frequência de 5. Então, ó, de 40 a 50, com uma frequência de 5. Eu vou colocar a frequência em cima da barra, não vai caber aqui do lado, mas você poderia jogar para cá por eixo Y e colocar o 5 aqui, tá? Vamos colocar aqui em cima ó, a frequência. Beleza. Depois, a próxima classe de 50 a 60 com a frequência de 10. Então, vou tentar fazer uma... Como a frequência é o dobro, vou tentar fazer uma barrinha aqui mais ou menos com o dobro da altura. De 50 a 60, nós temos uma frequência de 10. Certo? Próxima classe, de 60 a 70 com a frequência de 15. Então, vou crescer mais um pouquinho aqui. De 60 a 70, com uma frequência de 15. Depois, de 70 a 80, com a frequência de 30. Vou tentar dobrar o tamanho aqui, ó. De 70 a 80, com uma frequência de 30. Depois, de 80 a 90, com a frequência de 35. Então, ainda vai aumentar mais um tiquinho aqui, ó. De 80 a 90, com a frequência de 35. E a última classe, de 90 a 100, com a frequência de 5. A última barrinha, com a mesma altura da primeira, porque as duas têm a mesma frequência, tá certo? Então, ó, isso aqui é o histograma. Nós pegamos as informações que estavam na tabela e traduzimos isso como um diagrama de barras verticais com dados agrupados em classes. Aí a segunda coisa que ele pediu, o tal do polígono de frequências. Então veja bem, o que é um polígono? Você já estudou lá na geometria. Polígono é uma figura plana de vários lados, vários segmentos de reta, cada segmento de reta é um lado. Então, para a gente formar este polígono de frequências, a gente faz o seguinte, ó. Em cada uma dessas barrinhas verticais, você vai marcar o ponto médio aqui do topo. Ó. Você marca o ponto médio do topo de cada uma dessas barras.
Marcado o ponto médio de cada uma, do topo de cada uma dessas barras verticais, você vai ligar esses pontos médios agora. Então, isso aqui é um lado do polígono. Como aqui o crescimento foi o mesmo, então, na verdade, continua no mesmo lado. Aí aqui vai ser um lado diferente, porque o crescimento foi maior. Aí você tem mais um lado aqui, que aí mudou de novo por causa do crescimento. Aqui teve um decrescimento. E aí, para fechar o polígono, você imagina que tem mais uma barrinha aqui por último, mas não tem, né? E aí você vai marcar como se fosse o ponto médio dela, para fechar aqui. E você imagina que tem também mais uma barrinha aqui, com o ponto médio dela, para fechar o polígono. Então, isso é o polígono de frequências. Ó. É um polígono mesmo, geométrico, né? Ligando o ponto médio dos picos de cada uma das barras. E esse polígono de frequências nos dá uma ideia aí de como é que vai a evolução dos dados. Como é que cresce mais rápido, como é que cresce mais devagar, onde que decresce, tá? As próprias barras já dão uma ideia disso. Mas o polígono talvez mostre quão pequena ou quão grande é essa variação, tá certo? Então, é isso que você tem que fazer no exercício 2, beleza? Tempinho aí para você terminar. Quando tiver terminado, me avise, por favor. E aí, já terminaram? Muito bem. Então, ó, nós vamos passar agora para o módulo 99. Os demais módulos dessa apostila 17 vão nos mostrar como fazer algumas continhas com os dados obtidos numa pesquisa, para a gente ter uma ideia do que tipo de informação a gente pode concluir a partir de uma pesquisa. São as chamadas inicialmente as medidas resumo da pesquisa. Então, no módulo 99 e no módulo 100, que nós vamos fazer a semana que vem, nós temos as chamadas medidas de tendência central. Então, são cálculos que a gente faz com os dados da pesquisa que meio que resumem, nos traz uma informação assim. É claro que a representação gráfica e as tabelas já apresentam informações assim para você visualizar a evolução da pesquisa. Mas se você quiser um número que representa aquela pesquisa toda, né? Por isso que chama medida resumo. E aí a primeira medida resumo, que na verdade se encaixa em medida de tendência central, é uma medida que na verdade acho que todo mundo sabe como funciona, que é a chamada média. Então, ó, vamos lá para ver como é que a gente calcula média. Existem várias maneiras de se calcular média, tá? Nós vamos só para que
interessa aqui, que é a chamada média aritmética. Para você calcular uma média aritmética, o que você tem que fazer? Somar todos os valores e dividir por quantos tem. Isso é média. Soma tudo e divide por quantos tem. E aí, obviamente, a gente só calcula a média quando a variável de pesquisa é quantitativa, né? A gente faz média com números, a gente não faz média com palavras, né? Sempre que eu tiver dados quantitativos, eu posso calcular a média, e não tem jeito de uma média fornecer dois valores, é sempre um único valor de média para uma determinada sequência de dados. E a média, ela tem essa característica de ser sensível a todos os valores do conjunto. O que quer dizer isso? Vai que você, na hora de obter os dados da pesquisa, você escreveu um número errado. Se você escreveu um número errado, vai alterar a média. Um detalhezinho que você erra num número altera a média. Por isso que ela é sensível, tá certo? Qualquer erro ou qualquer dado assim muito diferente vai alterar o valor da média. E a média tem essa característica, ó, de representar o ponto de equilíbrio, então o centro de gravidade, aquele valor que fica exatamente no meio de todos os dados que você obteve na pesquisa. Eu vou ter uma mesma quantidade de dados acima e uma mesma quantidade de dados abaixo desse valor chamado média. Então, ó, exemplo, eu tenho aqui, eu fiz uma pesquisa só com 5 dados, com 5 pessoas, e obtive 5 informações aqui, ó, 3, 4, 7, 8 e 8. Como é que eu calculo a média? Soma tudo e divide por quantos tem. Muitas vezes a média é representada com essa barrinha em cima da letra, ó. Eu chamo de média aritmética, ou então eu coloco um x barra, tá? Soma tudo, 3 mais 4 mais 7 mais 8 mais 8, e divide pela quantidade de dados, 5. E aí 3 mais 4 dá 7, com 7 dá 14, com mais 16 dá 30, 30 por 5 dá 6. Então 6 é a média aritmética dessa sequência de dados aí da minha pesquisa. Um caso particular de média aritmética é a chamada média aritmética ponderada. Então veja, se você for olhar num livro, assim, numa apostila, os caras diferenciam do tipo assim, média aritmética simples, soma tudo, divide por quantos tem, que é o que a gente já viu. Aí quando aparece média aritmética ponderada, vai estar escrito assim no livro ou na apostila. É a soma de cada dado multiplicada por seu respectivo peso dividido pela soma dos pesos. Aí você lê aquilo e fala, nossa, que coisa é essa? Muito difícil. Na verdade é o seguinte, a média ponderada, ela continua sendo a soma dos dados dividido pela quantidade de dados. É que, às vezes, pode acontecer de nós termos dados repetidos. E aí, para não escrever a mesma coisa várias vezes, a gente escreve uma vez só e coloca um coeficiente multiplicativo. Esse coeficiente multiplicativo é chamado de peso, tá? Mas, repito, é a mesma coisa, é somar tudo dividido por quantos tem, só que você vai ter dados repetidos. Então, ó, exemplo, tem um concurso com provas de português, matemática, biologia e história com pesos 3, 3, 2 e 2, respectivamente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nota tirada em português, você vai contar 3 vezes. A nota tirada em matemática, você também vai contar 3 vezes. A nota em biologia, você vai contar 2 vezes. E a nota de história, você vai contar 2 vezes. Isso quer dizer que, na verdade, você não vai ter só 4 notas. Você vai ter 10 notas. Por quê? Porque você vai ter 3 notas de português, ainda que sejam iguais, mas são 3. 3 notas de matemática, que são iguais, mas são 3. 2 notas de biologia, 2 notas de história. Tá? Isso significa peso. A quantidade de vezes que nós vamos repetir
aquele dado na hora de calcular a média. Então veja lá, ó, sendo as notas 8 em português, 7,5 de matemática, 5 de biologia, 4 de história, qual é a média? Então, se nós não tivéssemos os pesos para calcular a média, eu ia somar 8 com 7,5, com 5 e com 4 e dividir tudo por 4. Soma as 4 notas e divide pela quantidade de notas, que são 4, se não tivessem os pesos. Mas como aqui nós temos os pesos, nós vamos chamar isso de média aritmética ponderada, mas é a mesma coisa. Se eu tenho 8 em português com peso 3, é como se eu tivesse 3 notas valendo 8. Aí, para não escrever 8 mais 8 mais 8, eu escrevo 8 e coloco vezes 3. Isso é o peso. A nota 7,5 em matemática tem peso 3. Então, ao invés de eu escrever 7,5 mais 7,5 mais 7,5, eu escrevo 7,5 e coloco 1 vezes 3. Biologia tem peso 2. Então, ao invés de fazer 5 mais 5, eu escrevo 5 e coloco o coeficiente 2. E a nota de história 4 também tem peso 2. Então, eu escrevo 4 uma vez só e coloco o coeficiente 2, ao invés de escrever 4 mais 4. E divido por quantas tem. Então, quantas tem? Na verdade, são 3 notas de português, 3 de matemática, 2 de biologia, 2 de história. Então, é a mesma coisa. Soma tudo e divide por quantos tem. Só que aqui nós temos informações repetidas e essas repetições são representadas por pesos, tá? Essa é a média aritmética ponderada. E aí, só para terminar as continhas, ó, 8 vezes 3 dá 24. 7,5 vezes 3 dá 22,5. 22,5 com mais 24 dá 46,5. Com mais 10 dá 56,5. 56,5 com mais 8 dá 64,5. Sobre 10, e aí nós chegamos na média ponderada aqui, 6,45, tá certo? Então, ó, isso é média. Ah, mas como é que eu vou saber se eu tenho que calcular uma média simples ou uma média ponderada? Na verdade, o exercício não vai te falar. O exercício vai falar, calcule a média. E aí, o que você vai fazer? Você vai somar tudo e dividir por quantos tem. Você vai saber se é uma média simples ou se é uma média ponderada na hora que você olhar para as informações e perceber se tem dados repetidos ou não. Mas coloque na sua cabeça que média é somar tudo e dividir por quantos tem, independente se a média é simples ou se ela é ponderada. Ok? Muito bem. Então, ó, no módulo 99, é só isso que nós temos para fazer. Cálculo de média. Tá? Então, vamos para os exercícios. Exercícios. Estamos agora na página 53. Vamos lá. Página 53, exercício 1. No Campeonato Mundial de Atletismo disputado na Rússia, os 3 primeiros colocados na competição de salto em distância conseguiram as seguintes marcas em suas tentativas de salto em metros. Considerando somente os saltos válidos, calcule a média aritmética dos saltos dos 3 atletas e identifique qual deles obteve a maior média aritmética. Então vamos lá. Ó. Atleta 1. O que é média? Soma tudo, divide por quantos tem. Então no atleta 1, nós tivemos 7,92 na primeira tentativa, 8,16 na segunda tentativa, 8,17 na terceira, 8,03 na quarta e 8,27 na quinta. Na sexta não valeu, é para calcular a média só dos saltos válidos. Então, soma tudo e divide por quantos tem. São 5 saltos válidos. Então, ó, fazendo esta soma de cabeça, me dá 40,55, dividido por 5, também de cabeça, 8,11 metros é a média
dos saltos do atleta 1, beleza? Somamos tudo, dividimos por quantos tem. Mas tem que fazer para os 3 atletas, né? Então vamos lá, atleta 2. Então no atleta 2, primeiro salto, 8,14. Segundo, 7,96. O terceiro, 8,52. O quarto, 8,43. O quinto, 8,56. E o sexto não valeu. Soma tudo. Divide por quantos tem. Esta soma de cabeça dá 41,61 dividido por 5, 8,322 metros. Essa é a média dos saltos aí do segundo atleta. E temos que fazer agora para o terceiro atleta. Mesma coisa. Atleta 3. Então, o atleta 3, 8,09 no primeiro salto, 8,15 no segundo, 8,17 no terceiro, 8,29 no quarto, 8,16 no quinto. Soma tudo. Divide por quantos tem. Aliás, 8,16 foi no sexto, né? Porque o quinto dele não valeu. Somando tudo isso aqui, sempre de cabeça, isso aqui dá 40,86 dividido por 5, 8,172 metros. Então, ó, o exercício pediu: calcule a média aritmética dos saltos dos 3 atletas e identifique qual deles obteve a maior média. Quem que obteve a maior média? O atleta 2. Então, portanto, o atleta 2 obteve a maior média. Beleza? Tempinho aí para você copiar. Quando tiver terminado, me avise, por favor.
Já terminaram? Alô? Beleza. Então vamos para o exercício 2. Exercício 2. Na tabela estão indicados os preços dos rodízios de pizzas de um restaurante. Rodízio de pizza, hein? Saudade, hein? Segunda, terça, quarta e quinta, valor unitário R$ 18,50. Sexta, sábado e domingo, R$ 22,00. Considere um cliente que foi a esse restaurante todos os dias de uma mesma semana. Oh, que isso, hein? Haja estômago. Pagando um rodízio em cada dia. Determine o valor médio que esse cliente pagou em reais pelo rodízio nesta semana. Então, ó, veja. O cara foi lá todo dia, na semana. A semana costuma ter 7 dias, certo? Então, se eu quero o valor médio, eu vou somar os 7 valores que ele pagou, né, em cada dia e dividir por 7. Mas veja que de segunda a quinta-feira, o valor é o mesmo. Então, ao invés de eu escrever 18,50 mais 18,50 mais 18,50 mais 18,50, eu vou escrever 18,50 uma vez só, multiplicado por 4, que seria tipo um peso. Lembra? O peso é a repetição do dado. E sexta, sábado e domingo, R$ 22,00. Então, ao invés de escrever 22 mais 22 mais 22, eu vou escrever 22 uma vez só e vezes 3, que seria o peso. Então, na hora de calcular a média aqui, ó, vou chamar de x barra, é a soma dos dados dividido pela quantidade de dados. Só que para não escrever a mesma coisa várias vezes, eu vou colocar o coeficiente multiplicativo. Então, eu tenho 18,50, 4 dias na semana, R$ 22,00, 3 dias na semana. Soma tudo e divide por quantos tem. Se vai dividir por 2 ou por 7? Nós estamos calculando a média semanal. São 7 dados. Então, dividir por 7, tá? Divide pela quantidade de dados. São 4 dados 18,5 e 3 dados 22. 18,5 vezes 4 vai dar 74. 22 vezes 3 dá 66. Dividido por 7. 74 com 66 vai dar 140. E 140 dividido por 7 não é o Leonardo, mas dá 20. Muito bem. R$ 20,00 é o preço médio do rodízio que o carinha aí pagou. Beleza? Dúvidas? Então termina aí de copiar para a gente fazer o exercício 3. Acho que esse aqui não precisa nem esperar muito, né? Esse aqui foi curtinho. Vamos lá para o exercício 3, vai. As notas de um professor que participou de um processo seletivo em que a banca avaliadora era composta por 5 membros são representadas no gráfico. Sabe-se que cada membro da banca atribuiu 2 notas ao professor, uma relativa a conhecimentos específicos da área de atuação e outra aos conhecimentos pedagógicos e que a média final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca avaliadora. Utilizando um novo critério, essa banca resolveu descartar a maior e a menor nota atribuída ao professor. A nova média em relação à média anterior
é quantos pontos maior ou menor. Então, veja, nós vamos ter que fazer dois cálculos. O primeiro cálculo, considerando o primeiro método de cálculo de média, e depois o novo cálculo com o segundo método. Então, ó, vamos escrever aqui, ó, média antes. Antes da mudança do método, você ia calcular a média de todos os dados aí. Soma tudo, divide por quantos tem. Normal. Então, ó, olhando para o gráfico para você descobrir quais foram as notas. No primeiro avaliador, ele teve 18 e 16. No segundo, ele teve 17 e 13. Tudo aí está no gráfico, tá? O terceiro, ele teve um 14 e um 1. O terceiro aí é mala, hein? O quarto, 19 e 14. E o quinto, 16 e 12. Soma tudo. E divide por quantos tem. São 5 avaliadores, cada avaliador deu 2 notas. Então, na verdade, nós temos 10 notas. Beleza. Para a gente somar isso aqui dá 30. Já vamos somar de cabeça, vai? Deu uma preguicinha aqui. Essa soma de cabeça deu 114, 140, desculpe. 140 dividido por 10. 14 era a média das notas sem a mudança no critério. Aí, nova média. Você vai continuar somando tudo e dividindo por quantos tem. Só que pelo novo critério, eu vou ter que desprezar a maior nota e a menor nota. A maior nota foi o 19. A menor nota foi esse 1. Você vai tirar isso aí. Então, ó, não precisa somar tudo de novo, tá? Presta atenção. Você sabe que a soma das notas dá 140, você já fez isso. Então, você vai fazer o seguinte, pega a soma das notas 140 e tira dessa soma a maior nota, que foi 19, e a menor nota, que foi 1. E aí você vai dividir pela quantidade de notas. Cuidado, eram 10 notas. Mas se você está tirando a maior e a menor, você está tirando 2 notas. Se você está tirando 2 notas, não tem mais 10 notas, tem 8. Então, ó, soma das notas dividido pela quantidade de notas. Só que eu tirei a maior e a menor. E aí nós vamos ficar aqui com 120 dividido por 8. E 120 por 8 vai dar 15. Então, ó, respondendo a pergunta do exercício. Utilizando o novo método, a nova média em relação à anterior, a nova média em relação à anterior é um ponto maior. E se é um ponto maior, você vai marcar a alternativa B. Beleza? Tempinho aí para você copiar, para a gente fazer mais um exercício.
Vamos lá? Já copiaram? Alô, alô? Falem comigo. Muito bem. Então, ó, pulem para o exercício 14 da página 57. Esse exercício aqui, ele dá um pouquinho mais de trabalho e aí também tem um erro aí no enunciado que você vai ter que fazer a correção para mim. Então, vamos lá. Página 57, exercício 14. A nota final de um concurso é dada pela média aritmética de todas as provas realizadas. Se um candidato conseguiu X notas 8, e aí você vai corrigir agora para mim, ó. X mais 1 notas 6, tá? X mais 1 notas 6. Corrija aí para mim, por favor. E X menos 1 notas 5, aqui tá certo, tá? Então são X notas 8, X mais 1 notas 6 e X menos 1 notas 5. E a sua nota final foi 6,5, o número de provas que ele realizou foi D. Então, ó, nos exercícios que a gente fez, a gente tinha que calcular a média. Nesse exercício aqui, ele já deu a média é 6,5, mas vai estar faltando alguma informação lá no cálculo da média. E veja que aqui nós temos uma média ponderada. E nós temos o valor das notas, mas nós não temos aqui a quantidade de cada uma daquelas notas. Mas vamos montar a média aqui, ó, normal. Então, são X notas 8. 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, X vezes, que a gente pode escrever assim, ó. X vezes 8. Mais X mais 1 notas 6. Você vai ter 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, X mais 1 vezes, que a gente pode escrever assim. E X menos 1 notas 5. Você vai ter 5 mais 5 mais 5 mais 5, X menos 1 vezes. Então, soma tudo e divide pela quantidade de notas. Quantas notas você tem? Você tem X notas 8, X mais 1 notas 6, X menos 1 notas 5. Esse é o cálculo da média. Mas o exercício disse que isso dá 6,5. Então, ó, o que vai acontecer aqui? Já vamos fazer uma distributiva. Eu vou ter ali 8x mais 6x mais 6 mais 5x menos 5 sobre esse mais 1 com esse menos 1, ó. Tchau, foi embora. Sobre 3x igual a 6,5. (14x) com mais 5x dá 19x. 6 menos 5 dá 1. Passo 3x multiplicando. 3x vezes 6,5 vai dar 19,5x. O 19x passa para lá menos. (19,5 menos 19 vai dar meio. Portanto, o x é 1 sobre meio. 1 sobre alguma coisa é o inverso da coisa, né? O inverso de meio é 2. X é 2. Agora, cuidado. Não é essa a pergunta do exercício. A pergunta do exercício é o número de provas que ele realizou. O número de provas
É a mesma coisa que o número de notas, né? Cada nota é referente a uma prova. Então, se eu calcular a quantidade de notas, eu tenho a quantidade de provas. Então, ó, volta lá no texto. São x notas 8, portanto, 2 notas 8. X mais uma notas 6. Então, na verdade, são 3 notas 6, né? Porque o x é 2. E x menos uma notas 5. Se o x é 2, na verdade, foi uma nota 5 só. Então, na verdade, são 6 notas, portanto, 6 provas. Alternativa A. Beleza? Tempinho aí para você copiar. Quando tiver terminado, me avise, por favor. Já copiaram? Bom, para terminar por agora, que depois nós temos grupo de estudo, né? Pega aí o 11 na página anterior. Página 56. Exercício 11. Vamos lá. Um professor tem 2 turmas de segunda série do ensino médio. Turma A e turma B. A turma A tem 35 alunos e a turma B 45 alunos. Na última prova aplicada, a média da turma A foi 8 e a média da turma B foi 6. Agrupando as notas das 2 turmas em um único conjunto, qual foi a média geral das notas desse conjunto? Então, ó, ele falou o seguinte, a média da turma A foi 8. Como é que você calcula a média? Soma tudo, divide por quantos tem. Então, esse 8 aqui, na verdade, é a soma das notas de todos os alunos da turma A, dividido pela quantidade de alunos que tem na turma A, que são 35. Então, ó, eu não sei quanto cada aluno tirou, mas eu sei que a soma das notas de todos eles vai dar 280. Soma das notas dos alunos da turma A. A média da turma B foi 6. O que é média? É a soma das notas dos alunos da turma B dividido pela quantidade de alunos na turma B, que é 45. Então, ó, não sei quanto cada aluno da turma B tirou, mas eu sei que a soma das notas de todos eles vai ser 270. O que eu quero? Eu quero a média da turma, das 2 turmas, média total, ou então média geral. Para você calcular a média geral, você vai ter que somar as notas de todo mundo, de todas as turmas, e dividir pela quantidade de alunos. Ou seja, você vai somar as notas dos alunos da turma A com
as notas dos alunos da turma B e vai dividir pela quantidade de alunos. Total, você tem 35 na turma A, 45 na turma B. Então, ó, não sei quanto que é a nota de cada um, mas eu sei que a soma das notas na turma A, 280, na turma B, 270, e o total de alunos nas duas turmas vai dar 80. Então, isso aqui dá 550 dividido por 80, que dá 6,875. Essa é a média geral das duas classes. Beleza? Muito bem. Tempinho aí para você copiar. Quando tiver terminado de copiar, já pode colocar o nomezinho aí no chat. E aí depois, daqui a pouco a gente volta. Beleza? Pode copiar em paz que eu vou deixar a telinha aqui ainda, tá? Daqui a pouco a gente volta. Valeu, até mais.